Olá, meu nome é Onioe e nesse vídeo a gente vai falar sobre a história do candomblé. Então, quando a gente vai falar do candomblé, é bem comum a gente começar falando da história dos terreiros Nagô, Queto, né, do candomblé de culto de orixá, que vão falar sobre essa narrativa e esse formato de candomblé, essa coisa chamada candomblé, essa forma de cultuar, começa com esse grupo, né? O candomblé da Barroquinha, ele foi um candomblé que operou durante um período, né, no final do século XVIII, a gente não sabe precisar exatamente quando, mas numa região de Salvador, onde existia a igreja de Nossa Senhora da Barroquinha, que foi ocupada e revitalizada por associações de africanos e também de homens brancos da época. E essa igreja, ela tinha um anexo, ela tinha um barracão, um salão para festas ligado à igreja. Então, a comunidade terreiro, que ficou conhecida como Ilê Axé Era Intilé, ela ocupava esse espaço e utilizava ele para suas festas. Mas esse ainda não é o candomblé que a gente conhece. O que a gente tem nesse primeiro momento são pessoas do culto de orixá, talvez de outras divindades também, que residiam nas suas próprias casas e que tinham os seus assentamentos, os seus altares, seus objetos de culto dentro de casa, mas que utilizavam coletivamente esse anexo da igreja para fazer suas festas, suas comemorações e outros rituais para reunir gente, de um caráter bastante sincrético, aproveitando as festas do calendário católico. O governador geral da época, em um momento, ele decide fazer uma urbanização da região ali da Barroquinha e expulsa os africanos daquela região. Nesse processo, as pessoas que estavam à frente do que a gente conheceu como Ilê Axé Era Intilé vão se organizar e fundar o Ilê Axé Ianaço-Oká. Essas pessoas que fundaram o Ianaço-Oká, elas já estavam participantes do Axé Era Intilé. Teriam sido elas 3 princesas da nação Yorubá. Seriam elas Yaadetá, Yakalá e Ianaço, que teriam chegado na condição de escravizadas, conseguiram sua alforria e organizaram a comunidade Nagô, uma comunidade tradicional Yorubá, e participaram do Ilê Axé Era Intilé e posteriormente vieram a fundar o Ilê Axé Ianaço-Oká. Nesse processo, elas viajam até a Nigéria, ficam algum tempo por lá, retornam ao Brasil. Aparentemente, nesse retorno, a Ianaço não volta, ela volta alguns anos depois e vem compor também a ritualística do Ilê Axé Ianaço-Oká. Então, essa casa, ela é conhecida como a Casa Branca do Engenho Velho, uma das primeiras casas de candomblé do Brasil. E há a noção de que, a partir dela, muitas outras irão surgir. Essas casas vão ser chamadas de casas matrizes. E a gente vai abordar um pouco sobre isso num outro momento. Mas para seguir essa linha de raciocínio, dessas casas Queto que vão se organizando no país, a gente precisa falar sobre um processo que aconteceu quando Obatossi, ela assume a casa, toca esse candomblé durante sua vida, e quando ela falece, acontece uma disputa pela liderança da casa entre Maria Júlia de Figueiredo e Maria Júlia Conceição Nazaré. E a Maria Júlia de Figueiredo, ela era Iaquequerê, ela era mãe pequena do Ilê Axé Ianaço-Oká, e ela acaba assumindo a liderança da casa. Com isso, Maria Júlia da Conceição Nazaré, ela, com um grupo de pessoas, se separa do Ilê Axé Ianaço-Oká e algum tempo depois ela funda o Ilê Yaomi Axé Yamacê, que é a Casa do Cantuá, famoso por figuras como Mãe Menininha, e dá início a uma outra casa de candomblé, com sua cultura própria, mas com um formato disso que a gente chama de candomblé. E num outro momento, também dentro do Ilê Axé Ianaço-Oká, da Casa Branca, há uma outra troca de liderança, onde também acontece uma ruptura, e daí
a Eugeniana dos Santos, com um grupo de pessoas, ela se aparta da Casa Branca e algum tempo depois ela vai fundar o Ilé Axé Upo Afonjá, primeiramente no Rio de Janeiro e alguns anos depois na Bahia. E essa casa vai ser uma casa bastante importante na divulgação e construção do que a gente conhece por candomblé. E essas são 3 casas matrizes do que a gente conhece por candomblé Queto, mas é importante dizer que existiam outras manifestações espirituais, outras casas que foram construindo a sua forma de candomblé, a sua cultura própria dentro dessa tradição. Ainda assim, existe o candomblé Jeje, onde a gente vai ter o Zogodobogum Malê Seja Rundê, que é o Eseja Rundê ou Ozerren, que é uma casa de culto a Voduns, foi fundada por Ludovina Pessoa, e também por Ludovina Pessoa o Zogodobogum Malê Rundó, a casa do Bogum, e Marcolina Constância da Silva, a Gaiaco Satu, que fundou o Axé Poedi. Que essas 3 casas são casas de cultos de Vodum, né? Tem um olhar para sua nação, buscando ali as etnias que ocupam a região do Benin e parte da Nigéria. Essas casas, elas são as matrizes do culto de Vodum no Brasil, mas não são as únicas. Também existem outros, como as casas das Minas e outras casas também que se fundaram no Rio de Janeiro. E a gente precisa falar da grande contribuição dos candomblés Banto, né? Do candomblé Angola, do candomblé Congo, que construíram, que compartilharam seus saberes e ajudaram a formar isso que a gente entende como candomblé. A gente tem o Inzo Tombenci, fundado por Roberto Barros Reis, que era um sacerdote do candomblé de Angola, fundou o Inzo Tombenci, uma casa muito importante que vai ser uma das principais matrizes do candomblé de Angola no país. Depois a gente vai ver, através de seus filhos, dos descendentes da sua casa, a fundação do Tumba Junsara, igualmente importante para a construção do candomblé no país. E em meio à história desses candomblés de Caboclo, Angola, a gente vai ver o candomblé da Gomeia, de Joãozinho da Gomeia, que era filho de Jubiabá, que foi um grande divulgador do candomblé, da espiritualidade de Inquice, de Caboclo e de Orixá também, e que é uma pessoa que influenciou muito a espiritualidade afro-brasileira no país. Teve muita mídia, teve muita divulgação do seu nome, atendia políticos e artistas importantes da sua época e ficou muito conhecido na década de 50, ali na rua, que levou o nome Gomeia para o axé e para o nome da rua, ali no Rio de Janeiro. Foi um grande sacerdote muito importante na troca entre os terreiros. E quando a gente fala dessas trocas, é importante lembrar e pontuar porque os terreiros, eles trocavam muito. Essas casas de nações diferentes, elas não estavam distantes umas das outras. Inclusive, muitas ocupam o mesmo bairro. E as pessoas do Opó Afonjá, do Tombenci, né, da Gomeia e do Cantuá, elas se encontravam. Né? O ritual dos fundadores, por exemplo, do Tumba Junsara, contaram com pessoas que participavam ali do Opó Afonjá, com Mãe Mbadá de Oxalá, com várias pessoas que compunham a espiritualidade afro-brasileira de sua época. Então, essas casas estavam sempre trocando. Tiveram participação de pessoas do Bogum, na sua estrutura. Então, os candomblés, eles compartilham, mesmo sendo de uma nação tal, uma nação Queto, compartilha de muitos elementos da nação Angola. E a nação Jeje compartilha elementos também uma das outras e doa elementos para os cultos, porque essa construção foi em conjunto. Então eu agradeço de você ter ficado até o final, espero que o vídeo tenha contribuído com você. Siga nas redes sociais, o Anielê, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e muito obrigado. Axé, Ireu!